aqui. Vão receber com alegria a nossa convidada, a pastora Dina Márcia. Recebê-la com uma salva de palmas. Seja bem-vinda, Márcia. Deus abençoe, seja bem-vinda. Vamos recebê-la com muita alegria. Pastora Dina Márcia, é a quarta vez que você vem? É a quarta vez que nós a convidamos para vir aqui, porque ela é criativa, ela é alegre, ela é contagiante. É uma das pastoras no meio de... Ela é uma dos 200 pastores da igreja de Belo Horizonte. É uma igreja muito grande. E atualmente ela coordena o Ministério de Células dessa grande igreja chamada Igreja da Lagoinha. E ela treina os líderes que estão em células. E ela começou uma rede com ela e só ela. Quanto tempo faz que você voltou para a Lagoinha? 3 anos. Presta atenção aqui, olha. Ela começou uma célula sozinha, né, Dona Márcia? E a família dela, ela põe o marido para correr, os filhos também, que ele tem que abrir célula, todo mundo abre célula, e já avisou. Ela tem uma filha de 18 anos, quem casar tem que abrir célula antes de casar com a filha dela. É assim. Aí tem que ser no mínimo mentor. Então lá ela respira a célula. E hoje você tem quantas pessoas na sua rede? 220 células. Só a rede dela em 3 anos tem quase o número de células que nós temos na igreja inteira aqui. Onde está o segredo disso, irmãos? Ela tem paixão. Ela quer ver gente se convertendo. Ela faz na rede dela todo final de semana um face a face com Deus. Você imaginou? Todo final de semana você faz um face a face com Deus, que é o que se chama de impacto. Está convertendo assim gente da região inteira. Drogado, traficante, bêbado, todo tipo de gente. Que um vai trazendo o outro, um vai trazendo o outro. Todo mundo quer para o impacto. Sabe quem faz o impacto? O povo mesmo da rede. O pastor nem vai lá. O pastor Márcio nem ela vai mais. O povo vai. E a palavra de Deus é anunciada e o milagre de Deus acontece. Então, a Dona Márcia tem um segredo que todos nós podemos ter, que é paixão. Paixão por vidas, paixão pelo ministério, paixão por pessoas. Eu pedi que ela falasse nesse culto para a gente. Vamos ouvir o que Deus tem para falar através dela. Pai, usa a pastora Dina Márcia agora. Muito obrigado pela vida dessa irmã, pelo seu marido Valdir, pelos seus filhos. E obrigado pela presença dela aqui nesta noite. Desde sexta-feira, ela está com a gente. Muito obrigado. Usa poderosamente esta vida em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Deus esteja abençoando. Que alegria. Eu estou assim, maravilhada, extasiada com essa festa, né? Que coisa tremenda. Gente, fica assim, eu estou em casa, pastor. Estou em casa porque eu sonho com isso. Né? A gente trabalha o ano inteiro já nessa expectativa. Eu sou muito festeira, gosto de festa. Tudo para mim tem que terminar em festa. Eu estava hoje à tarde olhando as fotos, querendo organizar uma apresentação. E fui vendo tantas coisas, né, de festa que a gente fez. Gente, quanta festa nós fizemos esse ano, quanto passeio, quanta confraternização. E é isso que nos une, é isso que me faz amar e apaixonar mais pelas pessoas. Né? A gente ganhou muitas pessoas para Jesus esse ano, graças a Deus. E eu fico muito preocupada com eles. Assim, ai, Deus, se eles não tiver uma diversão, um passeio, amigo, piquenique, o que esses meninos vão fazer? O que essas moças vão arrumar? O que esses casais... Não, eu tenho que promover. E eu gosto muito de correr, fazer caminhada na Lagoa da Pampulha. E eu corro lá e eu falei, Valdir, só a gente correr é ruim? A gente podia chamar todo mundo para correr com a gente. Aí convidamos, né? Gente, domingo, sábado, tal, de manhã, vamos lá e depois vamos fazer um piquenique, caminhada. Aí foram quase 100 pessoas, né? Todo mundo com a camisa do impacto. Aí nós andamos, depois voltamos, depois fizemos um grande piquenique. Aí virou moda. Agora eles querem quase toda semana que eu faça isso. Acabou meu passeio sozinha. Mas eu falo assim, eu posso fazer com os irmãos, que é tão melhor, por que fazer sozinho? E ali a gente senta naquele piquenique e começa a conhecer as pessoas. E aí é que a gente se apaixona.
Uma senhora estava me contando, e eu sentei lá e falei, ai, pastora, é tão bom ficar pertinho de você, achei que era tão difícil, que a gente vê você na TV, lá na igreja. Falei, querida, eu estou aqui o tempo todo, eu gosto disso. E ela começou a andar, falou, ó, pastora, eu estava tão depressiva, tomava tantos remédios, mas o meu líder de célula, uma pessoa me convidou para ir para a célula, e eu fui nessa célula, e esse líder me mandou para o Impacto. Minha vida foi transformada, estou liberta, curada. E ela mora em outra cidade, que é em Contagem. Então, é uma viagem. E ela falou, olha, eu comecei a fazer os primeiros passos, que é a classe de batismo, e eu nunca faltei. 3 meses, nunca faltei. Levanto 5 horas da manhã e vou lá fazer a classe. E a líder que estava lá falou, é verdade, ela nunca faltou. E ela disse assim, ó, pastor, esse pequenininho, eu nunca vi nesse parque. A primeira vez, eu falei, mas não é possível, você não conhecia o parque ecológico? Não, não conhecia. E eu tenho uma família muito pequena, eu sou viúva, só tenho um filho, ele fica viajando, moro muito sozinha, mas agora vocês são a minha família. E começou a me abraçar as irmãs, e tinha levado muito lanche gostoso, e a gente ficou ali conversando. E ela falou, ai, pastor, faz sempre, porque eu preciso disso. E eu vou fazer um aniversário, você vai lá? Eu falei, vou, coisa gostosa é comigo mesmo, pode preparar que eu vou. E ela ali toda alegre, falando, você é a minha família, vocês são a minha família. Célula é isso, a gente se torna família para quem não tem família, ou para quem tem uma família que não fala mais a língua deles. Não é verdade? As pessoas têm uma família que não compactua às vezes as mesmas coisas, e ele dentro de casa se sente só. E nós ali podemos acolhê-los, podemos cuidar deles. E aí essas pessoas, elas mandam 5, 10 pessoas para o Impacto na próxima semana. E eles só falam assim, pastor, eu tenho apadrinhamento, que eu não dou conta de pagar para todo mundo, porque quem convida é que paga, né? Aí eu falei, não, a gente dá um jeito. E as nossas células são mobilizadas, sempre tem um levantamento de oferta ali para pagar, para as pessoas poderem ir para o Impacto. Então, a padrinha 10, 5. Teve uma pessoa que foi, um senhor, e ele ficou tão maravilhado, empresário, que ele voltou e falou, pastor, eu quero dar um retorno, eu quero fazer alguma coisa para ajudar esse ministério. O que eu posso fazer? E eu falei, olha, eu posso ofertar? Eu falei, irmão, se pode? Claro! Aí eu falei, eu quero pagar, então, pelo menos 25 impactos. Aí ele apadrinhou 25 pessoas, depois mais 25 pessoas. E falou, e se precisar de mim, é só telefonar. Eu falei, glória! Depois uma outra pessoa também foi tão impactada. O casamento foi restaurado, a esposa era crente, o marido não. E ele ficou tão maravilhado, falou, olha, minha vida desatou depois que eu pude ter esse encontro com Deus. E eu estou tão feliz que eu fui promovido na empresa, meu casamento foi restaurado, e agora eu fui promovido de novo e vou para outro estado. Mas ele fica indo lá para levar oferta. Ele falou, olha, eu trouxe aqui, eu não sei para que vocês vão usar, vocês vão comprar. Aí, irmão, eu tenho uns casamentos para pagar, que não sei quem converteu, não tem dinheiro para pagar o cartório, eu pago os casamentos. E assim Deus tem provido, Deus tem dado os recursos, essa paixão tem vindo. Mas eu digo que essa paixão vem de conversar, de conhecer e de poder amar as pessoas, de ver como as pessoas estão tão carentes aí fora, tão necessidade de alguém que as escute, tão precisada de um abraço, de um carinho, de um ouvido, não é verdade? Você pode dar um abraço gostoso na pessoa que está aí perto de você? Falar, ai, que bom que eu não estou sozinho, você está aqui pertinho de mim. Que bom é estar só. Abraça o outro, que o outro ficou com ciúmes. Abraça o outro do outro lado. Que bom. Amém. Ser amado e amar é muito importante. Você sabia que teve pessoas que chegaram para a gente, e os anjos são muito carinhosos. Os anjos que vão conosco, né? Para cada 3 pessoas que vão, a gente leva um. E cada semana são equipes diferentes. E eu quero até consertar, nós temos hoje 20 equipes. Eu tenho várias equipes, eu tenho cerca de 12 ou 13 equipes, mas outros pastores de rede também agora estão entrando e fazendo com suas equipes. A gente vai lá, ajuda, ensina, e eles estão entrando e fazendo o mesmo trabalho conosco também. Nessa área. Nós temos hoje cerca de 200 entre obreiros e pastores, mas pastores está em torno de 80 pessoas, né? 200 juntando com todos os obreiros que ainda estão em preparo, né, para ser pastor também. Mas uma das coisas que eu falo, que eu acho mais linda,
é quando aquele protegidozinho, aquele convidado fica ali e o anjo adota e abraça. E quantas pessoas, quantos homens mais velhos falaram, eu nunca recebi um abraço na minha vida. É a primeira vez que eu fui abraçado. E quando a gente faz o feedback, né, eles preenchem toda uma folha de avaliação, o que achou, o que foi melhor. Todos são praticamente unânimes. O que eu mais gostei foi o carinho e o amor dos anjos. O carinho e o amor deles por nós. Então, nem foi as nossas lindas, maravilhosas pregações, nem nossos maravilhosos teatros, que é muito frustrante, mas o carinho. Queridos, o que o líder de célula, que o Marcelo mais tem que ter é muito amor, muito carinho com as pessoas. Essa celebração, celebrar aqui os novos líderes, como isso é precioso, não é verdade? E eu gostaria que nós, então, abríssemos a palavra de Deus em Esther, no capítulo 4, no verso 7. Eu estava orando hoje pela manhã e pedindo ao Senhor algo. Quando o pastor falou e Deus foi trazendo, vieram ideias. E eu gostaria, então, de ser bem curta, compartilhar a palavra com os irmãos. Esther, capítulo 4. Canta a musiquinha. Gênesis, Êxodo, Levítico, número... Aí você vai chegar lá. Pronto, todos acharam? Quem não achou, diga misericórdia. Com tanto pedido de misericórdia, a gente espera. O colega do lado ajuda o amigo do lado. Às vezes é um novo na fé, não sabe. Mostra o índice. Tem que ir para o CCM. Aqui é CCM, pastor? Aqui é o CCM? Então, vai para o CCM, irmão. Ficar mais craque na Bíblia. Canta a musiquinha da Bíblia lá. No meu, põe os alunos tudo para cantar a musiquinha da Bíblia. Esther, capítulo 4, verso 7. Acabou a misericórdia. Vamos lá. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa da prata que Amã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã, para os destruir, para que mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Tornou, pois, Ataque e fez saber a Esther as palavras de Mordecai. Por enquanto aí. Eu creio que a grande maioria sabe bem essa história de Esther. E eu queria que você agora começasse a se identificar com alguns personagens. E por isso eu quero que você peça ao Espírito Santo que te faça enxergar todas as coisas que estão aqui. Amém? Fecha seus olhos então e oremos. Deus, que essa palavra que o Senhor preparou para que nós pudéssemos receber, fale mesmo. Que nós possamos nos enxergar, Pai, dentro do prisma do Senhor e poder caminhar dentro da Tua vontade. Revela-te a nós, ensina-nos, transforma-nos em nome de Jesus. Amém. Houve um momento dessa história, eu vou falar muito resumidamente, todo um contexto onde Esther, houve o rei Assuero, tinha uma esposa, a esposa estava lá, ele deu uma grande festa, ela recusou, não quis ir, tiraram ela, colocaram depois umas candidatas lá para ver quem seria a próxima rainha, e Esther, que era sobrinha de Mordecai, foi a escolhida, foi para o palácio, estou falando bem rapidinho, e ali, tomando aqueles banhos, aqueles sais, ficou linda, maravilhosa, perfumada para 5 anos, que né, tanto banho de perfume, se tivesse na época até lipo ela teria feito, né? Mas estava lá, perfeita, né, maravilhosa, todo mundo admirando, todo mundo reverenciando, mas o seu tio Mordecai, homem de Deus, íntegro, correto, homem líder espiritual, estava ali sempre nas praças, e às vezes estava lá próximo ao palácio, mas esse Mordecai ficou sabendo de um intento do invejoso Amã, porque esse Mordecai, ele não se dobrava, ele não se curvava diante das petições, dos mandatos injustos de adoração à imagem do rei. E ele fez isso porque ele sabia que ele não ia adorar. E ele falou, esse Mordecai, esse povo judeu tem que dar um jeito de acabar com eles, porque eles não se dobram. E aí dava toda uma armação, que você conhece a história, eu não vou relatar, mas
Chegando aqui, o que acontece? Mordecai descobre tudo. E sabe que essa armação está sendo feita para o aniquilamento do povo judeu. Seriam todos mortos, seria exterminado a raça judia. E aí Mordecai, sabendo disso, ele então manda falar para Esther. Uma vez que Esther está no palácio, ela era a pessoa certa, pertinho do rei, para interceder, e a única que poderia impedir essa mortandade. E ele então pede que se leve isso para Esther, e ela então recebe o recado. Havia então uma grande ameaça de grandes mortes. Nós estamos aqui também todos os dias presenciando e vivendo essa mesma realidade de morte, essa mesma realidade de destruição. Veja a sua volta, veja os noticiários. Quantas pessoas estão hoje morrendo nas drogas? Eu não sei você, mas em Belo Horizonte, todos os dias, eu já fui a vários enterros. Nós já tivemos situações traumáticas de uma membro da nossa equipe, Anjo do Impacto, líder, e ela liga para mim: pastor, o meu irmão morreu. Ele estava inscrito para ir ao Impacto nessa sexta-feira. Na quarta-feira ele saiu e na quinta ele não voltou. E recebemos a notícia que ele tinha sido morto. Um jovem de 17 anos, por causa de droga. Trabalhava fora, tinha emprego, não era... Menino ficava na rua, no morro o tempo todo, não. Trabalhava o dia todo. Resolveu participar de um assalto quando foi convidado, primeira vez, com a turma, e morreu. Imagina para a gente fazer esse enterro. E tantos outros que não têm escapado. Pessoas têm morrido todos os dias, crianças ameaçadas. Vícios têm destruído, as doenças físicas e emocionais, ameaçando destruir. Dizem que a depressão vai ser a doença que vai dominar quase que o mundo. Tem perspectivas, vai ser a maior doença do mundo. E conversando com pessoas, quantas pessoas depressivas. Nós tivemos um moço que ele estava tão depressivo, ele tinha perdido, a esposa tinha ido embora, já tinha uns 15 anos, deixou ele com 2 criancinhas, e ele teve que criar um bebê, uma menina e um menino de 3 anos. De repente, essa esposa, depois de tantos anos, aparece e ele ficou desesperado, entrou em depressão. Uma depressão tão profunda que ele dormia de terno achando que ia morrer. E ele avisava os filhos: olha, amanhã eu posso não levantar. Começou a tomar N remédios por dia. Ele me falava que tomava 12, 13, 14 remédios de depressão e esperando morrer. E um dia assistindo o programa da TV, não sei como, ele clicou a Rede Super, viu o pastor falando, atendeu ao apelo, foi ao culto. Aliás, ele telefonou para o Ministério Telefone da Paz, a pessoa convidou, falou: te espero na porta da igreja, recebeu ele foi lá na frente, aceitando a Jesus, mas a depressão tomando conta dele ainda. Quem a consolidou, escreveu a ficha, convidou ele para o Impacto, e ali ele levou 48 comprimidos. Ele falou assim: se lá não resolver, lá mesmo eu tiro a minha vida. Se não mudar nada, eu vou tirar a minha vida. Mas ali aos pés da cruz, ele depositou todo aquele remédio e queimou tudo, e foi completamente liberto. Ele começou a frequentar a célula lá em casa, até antes do Impacto. Na primeira semana ele já foi, na outra semana ele já foi para o Impacto. E o incrível que parece, o estudo da célula era depressão. E ele falou: parece que foi tudo para mim. Deus abençoou que ele conseguiu um novo emprego. Ele até perdeu emprego público, ele tinha perdido por causa da depressão. Deus abençoou ele com um novo emprego. Os filhos adolescentes foram para as células dos meus filhos. Deus curou aquela família, se tornou anjo no Impacto, carinhoso com aqueles protegidos, levava presente, tudo quanto é coisa. Deus curou. Mas se Deus não tivesse usado alguém para atendê-lo, ajudá-lo, teria morrido. A imoralidade, que causa estamos vivendo hoje? Você anda pelas ruas, tem que fechar os olhos de tanta nudez. Os casais, tanto homossexualismo, tanta coisa errada, tanto adultério, tanta perversão. As pessoas em busca de prazeres momentâneos e o vazio só aumentando, a libertinagem tomando conta. E as pessoas achando que isso é tudo normal e natural. Mas é tão normal e natural que no fim querem morrer de angústia e tristeza pela rejeição.
angústia e tristeza, porque fez tudo o que tinha vontade e no final ficou completamente vazio. Os pais que não têm controle sobre os filhos que não honram os pais. Ou seja, nós estamos cercados de morte e destruição. E Deus está falando para a igreja, leve um recado para a igreja. Diga para essa igreja que o meu povo está morrendo. Meu povo está sendo destruído pelas drogas, pela depressão. Mas quando essa mensagem chegou para a rainha Esther, olha o que a nossa bela rainha diz. Verso 10. Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamada entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu nesses 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Ah, não, eu ir falar com o rei? Você está brincando comigo. Se eu for lá, ele pode simplesmente não gostar, porque ele já não liga muito para mim, já deve estar com tanto de outros concubinas, já não me chama há tanto tempo. Eu posso morrer. Eu posso morrer. Igreja, Deus tem nos chamado para salvar o povo e nós estamos muitas vezes dizendo assim, eu não tenho coragem de pregar. O que vão falar de mim? E se não gostarem mais de mim? E se eu perder meu emprego porque alguém converte, e aí? E se eu quiser agir corretamente e as pessoas começarem a me gozar na faculdade? Meus filhos sempre estudaram em colégio cristão. Eles estão na faculdade agora e ficam meio alarmados com algumas coisas, mas são muito seguros. E o meu filho dizia assim, eu conversando com os colegas, vou encontrar com a minha namorada. Aí ele falou, vocês vão, né? Vão para a cama, né? Aí falou, que é isso, meu? Eu me guardo. Meu relacionamento físico será no casamento. Aí você imagina a gozação que ele recebeu na faculdade dos caras que não são cristãos. E gozar, e gozar, e gozar, e ele ficou muito firme. E ele, no final, o rapaz, ele foi contando como era o relacionamento, como ele era feliz do jeito que ele vivia. Quantas coisas que eles curtiam juntos, sem precisar de sexo. E o menino dizia, bem que eu queria ter uma vida assim. Gozou tanto, mas no fundo era o que ele queria. Mas quantos de nós tem feito como Esther nesse momento? Eu sou uma rainha. Eu tenho tantos afazeres. Eu tenho que administrar esse palácio. Eu tenho que estar linda todos os dias. E eu não vou arriscar a minha vida. Mas o líder Mordecai, ele não deixa barato. Ele chega e manda um recado para Esther. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares, agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Liderança espiritual exortadora de Mordecai. Ele trouxe Esther para a realidade. Esther, acorda, acorda. Você está achando que o fato de você viver dentro de um palácio, cheio de soldados, cheio de gente te reverenciando, só porque você está aí toda cheia de pompa, que nada de mal vai te acontecer? Você está achando que só lá fora é que as pessoas vão morrer e aqui dentro nada? Você também vai morrer. Sua família vai morrer. Queridos, muitas vezes a gente não olha com preocupação a salvação das pessoas lá fora. A gente vê tanta coisa terrível acontecendo, mas a gente está satisfeito porque eu tenho meu emprego, eu tenho minha casa, eu tenho meus filhos dentro de casa, eu tenho um carro, aí eu levo e busco da escola com segurança. Queridos, eu quero te dizer, todos nós estamos sofrendo com a mortandade aí fora, com aquilo que está destruindo as pessoas lá fora. Quantos aqui tem na sua família um cunhado, nem que seja lá longe no parentesco, alguém nas drogas? Levanta a mão. Os seus familiares estão sofrendo por isso. Estão ou não estão?
Quantas mães eu já presenciei no meu gabinete chorando e dizendo, pelo amor de Deus, faça alguma coisa, meu filho está me matando, já vendeu tudo dentro de casa. Quantos aqui já foram assaltados? Levanta a mão. Quantos aqui têm medo de ser assaltado? Você está vendo? A falta de evangelização, a falta de conquista de vidas está nos atormentando também. Você imagina uma cidade convertida? Não há assaltos. Você imagina você andar meia-noite em Londrina e não tem ninguém para te assaltar? Não tem ninguém te ameaçando de morte? Porque converteram. Será que isso é só um sonho? Pastor, você já esteve em Seul, na Coreia? Como que é lá? Há tanto perigo assim como aqui? Lá não tem. Deve ter algum, coitado, quando aparece, todo mundo quer evangelizar ele. É um lugar limpo, lugar tranquilo. Eu fui lá, comprei um monte de brinquedo, de coisa que eu ia levar. Eu tinha uma loja. Deixei, eu falei, moça, posso guardar na sua loja até eu voltar, que eu vou... Ela falou, deixa aí na rua. Eu falei, na rua, o povo vai roubar. Ela olhou assim para mim, a coreana, meio brava comigo, deixa aí na rua. Eu falei, tá bom. Fui assim largando, né? Minhas fortunas lá de dólares de brinquedos. Custei mais de 1h30 para voltar, quando eu voltei estava no mesmo lugar. Milhões de pessoas passaram ali, ninguém tocou. Há um clima de proteção, de limpeza. Você não vê outdoor de mulher pelada, você não vê mendigos na rua. Eu não vi. Eles têm cidades para abrigar as crianças carentes, dar-lhes estudos. Queridos, se nós como igreja, você está sofrendo hoje, com medo de ladrão, com medo do seu filho ir para as drogas, com medo de doenças, é porque nós como igreja também estamos falhando em levar a salvação lá fora. Você pensa que só por estar dentro da igreja, estar livre de tudo, quanta coisa que ainda pode acontecer. Eu já recebi na minha casa, ainda bem que eu fiquei sempre sabendo depois. Aí quando eles iam embora, falou, pastor, aquele ali é o traficante da pesada lá do morro. Eu falei, é mesmo? A gente recebe gente traficante direto. Mas sabe qual é a minha maior alegria? É saber que ele deixou de estar no crime, para estar ao meu lado como um adorador, para estar ao meu lado como um líder de célula. Nós tivemos, eu só fiquei sabendo depois também, havia uma quadrilha de assaltantes de banco. Andavam bonitos, uns caras bonitões, que as meninas tudo de olho neles. Os 4 foram para o impacto. Foram para zoar, porque o líder da gangue falou, quero todo mundo no impacto. A irmã é crente, convidou e falou, nós vamos. Foram os 4. No ônibus eles começaram a chorar. E lá tiveram encontro com Deus. Foram impactados, foram libertos. Um deles, eu ficava assim, se rende para a polícia, meu filho, para você ficar livre. Ai, pastora, e tal. E a gente batalhando. Ele não se rendeu, a polícia pegou. Eu falei, que bom que a polícia te pegou. Você vai pagar tudo, vai ficar livre, queridos. O outro estava livre, tinha se liberto e tal. Estava tudo tranquilo. Andava nas ruas, virou líder de célula, abençoado. De repente, uns colegas que eram da bandidagem estavam perto. Quando ele foi ver, a polícia foi checar os documentos. Falei, isso ainda está devendo negócio, vai ter que ser preso. E nós ficamos com o coração tão partido, porque eu vi a transformação do Wendel. Eu vi a sua esposa chorando o impacto inteiro. Chorava, me agarrava e chorava. Ele me bate, mas eu amo ele. Ele me faz sofrer, ele me maltrata, meus filhos, não sei o quê. E eu falei, meu pai, que caos. Mas eu vi aquela família restaurada. Eu fiz o casamento deles, os filhos entrando. Que maravilha. E ele humilde, aqueles 3 meninos ali. E a gente junto mais de um ano. E ele foi preso. E nós fomos lá, o pastor foi lá, esteve com ele. A prisão agora está virando igreja, porque não para de pregar. Você vai lá, ele não está triste, arrasado, não. Claro que ele sofreu, principalmente no começo, separação da família, está com um bebê. Mas a célula é tão maravilhosa que as células não deixam faltar nada para aquela família, supre eles de tudo. E a gente tem visitado, a gente, quando eu digo, é os meninos, eu nunca fui, confesso que eu nunca fui, mas os pastores da minha área que estão com ele, os líderes, visitaram. E ele falou, pastor, já estou virando capelão aqui na penitenciária. E escreveu carta, agradecendo o amor, o carinho. Falou, Deus mudou minha vida, aquele impacto, nada vai tirar isso que Deus fez da minha vida. E quantas pessoas estão se convertendo no presídio? Onde o Wendel está e o Davidson está.
não vão deixar de pagar seus crimes, mas ainda assim estão brilhando à luz de Cristo. Queridos, muitos de nós temos tido esse medo, essa recusa, mas graças a Deus que esses líderes aqui da igreja, a responsabilidade deles, quando o pastor fala, a célula evangelística, ele está dizendo assim, gente, se vocês não fizerem algo, você vai sofrer também. Não pense que vai ficar lá. Eu lembro que eu estava no acampamento, sentada assim, o menino brincou meio assim, não, pastor, não pode fazer isso não. E os meninos levantaram, olha como você fala com a nossa pastora. Ele falou, não perdoa, que tanto de marmanjão me defendendo. Aí eu falei, gente, quem diria esses meninos do crime? Teve um jovem que converteu e ele começou a ganhar o bairro Camargos, quase todos os viciados, porque ele é muito influente. Sabe que esse cara aqui, todo mundo respeita, que todo mundo olha para ele? Era o cara. E a casa dele é muito grande, muito boa. E ele começou a mandar gente. Mais de 35 jovens ele mandou. E um casal adulto foi porque o filho converteu, foi liberto das drogas e falou, quem viver que fizeram com meu filho? E esse casal hoje é anfitrião de célula, uma gracinha. E ele falou, gente, o bairro Camargos mudou. As pontas, as esquinas que a gente sabia que o povo estava mexendo com drogas, não existe mais. Eles não estão mais lá. Eu falei, glória a Deus, como que não se apaixona? Queridos, o medo está lá fora. Mas nós não podemos ter medo, nós temos que fazer com que isso mude. Eu contava para a Margarida, minha anfitriã tão querida, que um rapaz, um dia eu estava fazendo um avivar líder, eles já são líderes, 2 jovens, o Juninho com 17, o Tiago com 19, e vieram chorando me confessar. Pastor, eu tenho que confessar aqui. Quando eu era do mundo, eu fazia muita maldade com os outros. Eu dava muita paulada. Eu pegava os caras, eu subia, que eu não gostava dele. Alguém estava ameaçando alguém da minha gangue. Eu batia. Mas eu estou tão arrependido. Você acha que eu vou lá pedir perdão, mas se eu for capaz de me matar? Eu falei, vai com jeito, irmão. Hoje esse menino, ele é líder de célula, multiplicou já 4 vezes. É supervisor hoje, que é o mentor nosso, com 20 anos. Entrou em voto de santidade, que é um rapaz muito bonito, e falou, não vou namorar. Durante 3 anos, lá é proibido, converter 1 ano, bem do impacto, é 1 ano sem namoro, para desintoxicar do mundo, né? Depois de 1 ano, e eles levam a sério, se namorar antes, a gente põe em disciplina. Quem sabe, está cheio de ranço do mundo, que vai virar esse namoro, né? Então, ele obedeceu e falou, não, eu quero ir além, eu quero fazer muito mais. E há 15 dias atrás, ele fez uma mobilização no bairro dele, de trabalho com crianças. Pôs médico, cabeleireiro, pôs pula-pula, piscina de bolinha, fez um auê, levou mais de 400 pessoas. E ele lá pregando a palavra de Deus. Um cara que matava os outros, que usava... Não, matar ele nunca matou, pelo menos não confessou esse pecado. Mas machucava, traficante, da pesada, jovenzinho, carinha bonitinha. Quem olha não diria que era assim. Mas estava lá. A repreensão de Mordecai trouxe a Esther a sua identidade real, para ela entender o seu propósito. Quando ela chega aqui, nós podemos ler o versículo, então, 13 ainda. Vamos repeti-lo. Então lhes disse Mordecai que respondesse, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada à rainha. Minha filha, acorda. Você está achando que foi colocada na posição de rainha para ficar bela, maravilhosa? Você foi colocada aí para esse momento. Para ser usada, para trazer salvação. Querido, você acha que você está nessa faculdade é só para você fazer um curso superior e ter seu diploma e ser bem sucedido? Que você trabalha nessa empresa só para ganhar seu ganha-pão e ser bem sucedido? Que você mora nesse prédio só para poder estar num lugar bom e seguro e um teto? Todas as coisas, o lugar, a posição que você ocupa é para cumprir um propósito de Deus, de levar a salvação para as pessoas à sua volta. Quem sabe se foi para um momento como esse que Deus te levantou. Tem pessoas que chegam assim, ai pastor, eu queria viver na época da igreja primitiva.
Eu tinha curiosidade de passar por lá, mas Deus me escolheu para esse tempo, para eu fazer diferença nesse momento, nesse lugar. E eu vou. Ele repreendeu e mostrou para ela: acorda, seu dinheiro não é para você, sua posição não é para você, sua beleza não é para você, é para a glória de Deus. É para esse instrumento nas mãos do Senhor. Querido, o que você tem feito? Onde você está? Como você usa a sua posição para influenciar as pessoas? Você que é professor, já entregou folheto para todo mundo? Já escreveu versículos no quadro? Já aproveitou para levar uma mensagem? Você que é chefe, que tem influência sobre os funcionários? O diretor do Extra, crente, tornou-se grande amigo. Ele começou a mandar todos os funcionários do Extra supermercado para o nosso impacto. Muitos deles vieram para a nossa célula. Deus o colocou ali para trazer salvação. Não foi para fazer direção de supermercado. Direção de supermercado era uma desculpa para ele fazer aquilo que Deus queria, levar salvação. E por último, ela toma uma posição, ela compreende o seu propósito. Quando ela então, no versículo 15 diz: então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois eu irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. Olha, agora Esther compreende. Toma uma nova atitude, vem um arrependimento, ela se posiciona no foco de Deus e ela agora assume então a liderança do processo. Orem por mim, porque eu irei à frente. Agora sim, a causa se torna mais importante que a sua vida. Diga comigo, a causa se torna mais importante que a sua vida. Enquanto a causa do Senhor não for mais importante que tudo nessa vida, ao ponto de você falar: eu morro, mas eu tenho que falar de Jesus, eu tenho que pregar, eu tenho que arrastar essas pessoas para o Senhor. A causa tem que falar mais alto, ao ponto de você morrer. Jesus disse assim, lá em Mateus 16, 24. Ele chamou os seus discípulos a negarem a si próprio, tomarem a sua cruz e segui-lo. Cruz não são os seus problemas, seu marido chato, a sua esposa reclamona. Cruz é eu assumir o ministério. Falar: Deus, conta comigo para essa obra. Assumir, pregar a palavra, fazer a obra. Jesus só pediu isso. Renuncie à sua vida, porque quem perde a sua vida vai achá-la. Muitas vezes nós somos como aquela atitude daquelas pessoas que viram aquele homem no caminho machucado, passamos de largo, fingimos que não vemos, porque nós estamos ocupados, temos atividades na igreja, temos coisas a fazer. Mas um samaritano também tinha coisas a fazer, também tinha coisas, ele estava de caminho, ele certamente já estava indo fazer alguma coisa. Mas ele parou um pouco, acolheu aquela pessoa, levou, hospedou, cuidou, proveu que ele fosse completamente restaurado. Queridos, que nós possamos ser pessoas assim, que não passam de largo porque não tem tempo, que não passam porque tem tanta atividade que eu não consigo me importar com aquele que está morrendo, ferido, assaltado, machucado. Mas que a gente possa ter um coração, que eu vou pegá-lo e você, salvação, seja para um, seja para uma multidão. Esther tomou essa posição e liderança começa assim. Esse é o verdadeiro discípulo, aquele que compreende que a sua vida foi feita para esse momento. Mas enquanto nós queremos nos guardar, nos preservar, de termos trabalho, de termos que nos gastar, de termos que pôr nossa cara a tapa, as pessoas vão continuar morrendo. A ameaça está aí, a destruição está acontecendo todos os dias. Quando eu fazia faculdade, eu fiz ciências contábeis, tudo a ver, né, com pastor, né, devia ter feito, pelo menos sociologia. Mas eu fiz ciências contábeis, que eu já estava no ramo, trabalhei na Secretaria de Estado da Fazenda. E quando eu fazia faculdade, um professor entrou na sala, que os professores de
filosofia, sociologia. E ele disse assim, pois é, eu já falei com a minha filha que professor universitário gosta de bancar uma mitidão às vezes. Alguns, né? Não são todos. Eu tinha ótimos professores, respeitadores, mas tinha uns que só a graça. Porque eu já falei com a minha filha assim, filha, você só vai casar, depois todos os namorados que você tiver, você tem que transar, para você descobrir qual deles que se identifica com você. Eu levantei minha mão. Professor, por que você não ama a sua filha? Todo mundo imagina, né? Aí, não, o que é? Aí eu falei, olha aqui, se você amar, se você preservar, e comecei a pregar o evangelho. Muita gente me criticou, muita gente achou eu quadradona, e isso há alguns anos atrás, né? Imagina se fosse hoje. Mas alguns ficaram antipatizados, mas outros chegaram para mim, me ajuda, ora por mim. Sabe, queridos, Deus tem nos colocado para ser luz aí fora. Quando eu fecho a minha boca, quando eu não falo de Jesus, eu estou como Esther, se recusando. Mas quando eu tomo uma posição, deixe que falem de mim, contando que venha prover a salvação, é para isso que eu estou aqui. E a gente pode então ver quantas coisas maravilhosas que aconteceram, e por causa da atitude dela, Deus a honrou. E a gente vê lá em Esther, no capítulo 8, no versículo 10 e 11, já estou terminando, no verso 10 e 11, escreveu-se em nome do rei Assueri, se selou com o anel do rei, as cartas foram enviadas por intermédio de correios montados em jinetes, criados na codelaria do rei. Nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de toda vez e qualquer força armada do povo da província que viesse contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueasse os seus bens. Vamos lá para o versículo 18. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real, azul celeste, branco, como também uma grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. Para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. Que alegria! Essa festa é para isso, é porque você foi salvo, querido. Você foi tirado do inferno e trazido para a luz. E tem o privilégio de poder servir e levar essa salvação para tantas pessoas. Houve festa, houve alegria, porque a salvação chegou, o livramento chegou. Para mim, não tem momento mais lindo do ano quando eu vou nos batismos. Quando eu ouço aqueles testemunhos, daqueles tantos 70 que batizam quase todos os meses, e ouço as histórias, vão me contando as histórias. Aí vem a mãe, o pai, abraça aquele filho, a gente chora. O rapaz trabalha numa empresa, bem sucedido, mas estava ficando perdido nas drogas. Veio para Belo Horizonte para ver se conseguia sair disso. Caiu na mão de uma célula. O líder cuidou dele, ajudou. Ele foi completamente liberto. E os pais, a família, veio lá do Espírito Santo para presenciar o batismo. E choravam de ver tanto que eles fizeram e nunca tinham conseguido. E agora esse jovem estava completamente livre. Queridos, que alegria é essa? Que parece que a gente vai explodir. Nenhuma viagem, nenhum dinheiro, nenhuma conquista se compara a ver salvação, vidas transformadas. Eu fico assim, apaixonada. Eu tenho um que converteu um casal, vou terminar contando essa história, já estou terminando aqui mesmo. O Jordano era um policial muito mau, muito agressivo. Começou a beber, brigar com sua esposa e teve uma experiência poderosa. Uma célula, sua tia, o enviou para ter esse encontro com Deus. Voltou completamente transformado. Hoje ele é um cordeiro. E hoje ele é um dos nossos mentores de célula. Faz seminário, quer ser pastor. Tão amoroso que eu não consigo. Mas eu falei, Jordano, não consigo ver você assim. Um policial agressivo hoje é um pastor de ovelhas. Nós tínhamos um morador de rua, Emerson, que foi ali alcançado. Uma pessoa passava, fulano, começou a estender a mão para ele. 2 anos, não é porque não tinha casa, não. 2 anos morando na rua, foi acolhido, foi levado para o impacto. Teve uma experiência com Deus, já mandou mais de 50 pessoas para o impacto. Toda semana eu encontrava com aquele moço, eu não sabia quem era. E muitos que ele mandou, vários, já são líderes hoje. Morador de rua, casamentos destroçados, traficantes,
ex-presidiários, depressivos, mas porque alguém falou, Deus te ama. Você não precisa viver desse jeito. Se você continuar desse jeito, você vai morrer. Mas se você vier para Jesus, você vai viver. E as pessoas, sabem o que elas dizem? Eu vou. Não tenha medo, porque Deus honra aquele que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Amém? Queria orar agora então com vocês, meus queridos. A sua vida é um milagre. Se você está aqui hoje, alguém falou de Jesus para você. Alguém trouxe a salvação para você. Se você hoje está livre do inferno, é porque alguém te deu isso. E o que você vai fazer agora em gratidão que Deus fez por você? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Por um instante, eu gostaria que você pensasse uma, duas ou mais pessoas que você sabe que a vida está destroçada, que está perdido, que está morrendo, já está morto espiritualmente, mas você vê sintomas de morte até física, emocional. Essas pessoas, Deus quer usar seu coração para alcançá-los. Não só as suas orações, mas as suas palavras, a sua mão. Você é vizinho dele, ouve as brigas, ouve as confusões, ouve essas músicas horrorosas. É uma forma de Deus falar, vai lá meu filho, está vendo essa música? Eles estão perdidos. Está vendo essa vida que eles levam? Eles estão perdidos. Esse seu colega que está aí na gandaia, na balada, é tudo uma fachada. Deus te faz ver e ouvir essas coisas absurdas para você ir lá, falar com ele e levá-lo à salvação. As pessoas estão carentes, elas disfarçam, mas elas estão vazias e sem propósito na vida. Não seja como Esther, que quer se autopreservar. Seja como a nova Esther, que se posicionou ao ponto de falar, eu estou disposto a morrer, para que vidas sejam salvas. Deus, eu quero tanto te agradecer, Pai, por essa igreja. Uma igreja em células. Uma igreja que se preocupa em cuidar pessoalmente das vidas. Que tem aberto as suas casas para receber os vizinhos, os amigos, parentes. Mas Deus, eu não quero apenas que eles esperem as pessoas chegarem. Deus, eu clamo que essa igreja seja uma igreja agressiva. Uma igreja extravagante no evangelismo. Que não perde as suas oportunidades. Que como Esther, deixem que falem de mim. Se eu tiver de morrer, se eu tiver que sumir, eu vou levar a palavra da salvação e vidas serão salvas. Deus continua usando os líderes, os pastores como verdadeiros Mordecai, que não passam a mão, mas que repreende, que ensina qual é o caminho certo. Que não sejamos pessoas que se dizem ocupados e ficam indiferentes àquele que está caído. Mas sejamos como samaritanos que acolhem, Pai. Oh, Deus, dá ouvidos sensíveis ao clamor, Deus, do necessitado. Dá olhos que vejam, Senhor, a alma, o desespero das pessoas e o caminho de morte, de inferno que o mundo está indo, ó Deus. Que essa igreja receba novos olhos, novos ouvidos, um novo coração, Pai. 2012 seja um ano de grandes conquistas. Nós queremos ver realmente essa festa em outros lugares, porque foram tantos os bebês, tantos os convertidos que os teus filhos trouxeram para ti, ó Deus. Oh Deus, eu te agradeço, porque eu sei que essa obra do Espírito é o Senhor quem faz e nos transforma. E todos aqueles que estão com seus corações voltados para ti, certamente algo novo vai acontecer. E eu os abençoo. E eu clamo por isso, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. I'm setting my
presença.